Olá pessoal, aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. No nosso quadro nós buscamos conectar sempre os ensinos de Jesus com pesquisas científicas do mundo moderno. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre os resultados práticos na vida de pedir auxiliando, ajudando. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez podermos juntos aprender, nos elevarmos com as inspirações de mais alto, que saibamos colocar em prática e que cada irmão, com as suas necessidades de coração e alma, possam ser amparados e socorridos. Que assim seja. Muito bem. Para iniciarmos as reflexões de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus capítulo 20, versículo 22. Em resposta, Jesus lhe disse: não sabeis o que estás pedindo. Pedir. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deveriam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. E quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se impor ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedinchões, inveterados, abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas em virtude de rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores, em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão de nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantando-nos para a solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai, à maneira do filho pródigo. Mas o desencanto constitui-se em um veneno da improvidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que não lhe competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Que assim seja. Olha que ensinamento verdadeiro e profundo essa reflexão do Evangelho nos traz. Saber pedir. É verdade, o que Emmanuel nos faz refletir aqui é pura verdade. Todos nós já passamos por isso. Quantas e quantas vezes nós, que ainda somos bebês espirituais, ficamos orando, quando oramos, pedindo a Deus, aos anjos de guarda, à espiritualidade superior, a Jesus, que nos auxilie a ganhar determinada bênção, a ter determinada vitória, a conquistar determinada aquisição que a gente tanto acredita ser o melhor para a nossa vida naquele momento. Mas é a mesma coisa de uma criancinha que mal sabe os perigos que a existência da vida traz para ela, implorar a mãe por uma tesoura afiada, ou por poder brincar com fogo, ou por poder enfiar o dedo ou uma ponta de ferro na tomada. Nós, muitas vezes, persistimos tanto em pedir algo que acaba que a providência divina fala assim: então tá, eu vou te conceder. E aí você vai aprender com as consequências do que você está pedindo. E aí quantas e quantas vezes nós ganhamos, recebemos certas dádivas que pedimos e lá na frente a gente percebe: nossa,
não era para ser assim, eu devia ter seguido tal e tal caminho. Mas a vida está tentando sempre nos mostrar o caminho certo. Nós nunca estamos desacompanhados e sozinhos para a jornada que a gente passa aqui na Terra. Só que nós não paramos para escutar as verdades e nos esforçamos para vivenciar bem as dores e dificuldades que às vezes são necessárias para sermos melhores e mais felizes ali na frente. Portanto, o saber pedir é muito, muito importante. E mais do que isso, que saibamos reconhecer que insistir em um pedido pode muitas vezes nos trazer muito sofrimento, muito mais dificuldades do que precisaríamos passar. Deus é perfeito, Ele não nos dá nada que não nos será útil para crescimento e evolução, tanto de alegrias e felicidades, quanto de dores e dificuldades. Essa realidade a gente tem tanta dificuldade em colocar em prática na nossa vida. Eu digo por mim mesmo, quantas vezes eu solicito certas bênçãos, sendo que eu já sei que o caminho está sendo traçado, eu sei que as coisas estão sendo feitas, e muitas vezes o que a gente precisa é treinar a paciência, a persistência no caminho reto. E quando o caminho não é o correto, a gente sente, a gente sabe, lá no fundo da alma a gente sente, nossa, isso aqui está me gerando muito mal-estar, muito incômodo, por mais que eu persista, o caminho não é esse. E vem situações na vida inspiradas por Deus para nos mostrar opções, janelas, saídas diferentes daquela. Por quê? Todos os que nos acompanham de mais alto, nossos anjos mentores, o nosso Pai eterno, nos querem ver crescer e evoluir, tanto nas dificuldades quanto nas alegrias. Nós que somos rebeldes tantas vezes e não aceitamos os desígnios. O que Emmanuel conclui fazendo ou dizendo para que evitemos passar por essas situações de crianças choronas, digamos assim, que somos aqui nessa terra? Ao invés de ficar pedindo a Deus só o que nós desejamos de instante, porque acreditamos de qualquer forma que aquilo é o melhor para nós, peçamos a Deus sim sabedoria, entendimento para viver melhor cada situação da vida, desafiadora, alegre, de dores ou de felicidades. Porque se nós recebermos essa bênção de entender e viver da melhor forma, seja com qual for a situação, ali na frente, logo mais, nós vamos sair muito melhores, cumprindo o objetivo da vida, que é o quê? Evoluir, nos tornarmos seres, filhos, pessoas melhores a cada dia. Saibamos pedir, então, que Deus nos inspire. E dentro desse contexto, nós trouxemos o nosso lindo livro, Mãos Marcadas, ditado por espíritos diversos e psicografado por Chico Xavier. E hoje, o tópico é Roguemos auxiliando, ditado por Emmanuel. Nos serviços da oração, não nos limitemos a pedir, roguemos auxiliando. Todos podemos ajudar. Recorda que a proteção do céu volve a terra dinamizada de 1000 modos através das forças da natureza. O chão seco clama por auxílio e a fonte desliza a socorrê-lo. Sofre o manancial com rigor da canícula e a chuva desce solucionando-lhe os problemas. Chora a planta esquecida e o adubo reconforta. Suspira a árvore por ajuda e o orvalho precipita-se por remédio balsamizante. Tudo na vida é interdependência, fraternidade, cooperação, amparo mútuo. Não nos esqueçamos de que, em rogando assistência ao Pai Celestial, podemos colaborar com a providência divina, representando-a junto daqueles que sofrem mais do que nós, afrontando obstáculos que nunca vimos. Ninguém é tão pobre que não possa dar um pouco de alegria ao vizinho, que não possa distribuir pequeninas migalhas de tolerância com os familiares necessitados de compreensão, ou que não possa oferecer alguma prece em favor do enfermo ou do agonizante. Por toda parte, é possível observar a existência de gavetas atulhadas de roupas que poderiam servir na substituição de andrajos daqueles irmãos nossos
que sofrem o açoite do frio e do vento, e de cofres saturados de recursos e lembranças, cujos donos provavelmente serão em breve visitados pela morte e que inutilmente amontoam o que lhes é desnecessário. Aprendamos a pedir, doando o que pudermos. Roguemos amor, amando aos que nos cercam. Imploremos o concurso do céu, espalhando a solidariedade na terra. Não ouvides a tragédia das águas estagnadas. Enquanto o riacho, que serve a todos, corre feliz a caminho do mar, dando e recebendo auxílio e sendo auxiliado, o poço de água parada se converte em um refúgio de vermes e monstros, disseminando infeliz o hálito da enfermidade e o escuro visco da morte. Que assim seja. Olha só como esse texto completa de forma sublime a nossa leitura do Evangelho. Roguemos auxiliando. Quando nós precisamos de algo, que nós acabamos de refletir que devemos pedir que Deus nos dê entendimento para viver o que é necessário, ao invés de insistir somente no que nós queremos, agora esse texto vem nos dar a receita de como conquistar o que nós realmente precisamos e de uma forma mais acertada, com a certeza de que vamos receber algo em troca, que é o pedir auxiliando. Rogar trabalhando, agindo, e não só com orações e pedidos da boca para fora. Se nós estamos sentindo que estamos no caminho certo, que de fato precisamos persistir naquela jornada em que estamos solicitando ajuda, o segredo para acelerar o processo é auxiliar os outros. Pessoas ao nosso redor estão precisando de ser ouvidas, de um auxílio financeiro ou material, de uma roupa que você tem sobrando às vezes em casa e deixa lá parada como uma energia estagnada. Tantas vezes nós passamos por determinados apertos, mas do nosso lado nós vemos várias pessoas que sofrem muito mais. E nós tapamos os olhos. Simplesmente paramos de olhar para a realidade ao nosso redor e ficamos focando somente no nosso próprio umbigo, na nossa dor, no pontinho preto no meio da cartolina branca e esquecemos que existe um céu branco ao redor deste pontinho preto. E isso faz a dor aumentar e dificulta recebermos o auxílio e as graças que estamos pedindo no caminho reto. Então, fazer, auxiliar, servir é o segredo de cada vez mais e melhor recebermos o de fato que precisamos, o que merecemos, porque tudo o que emitimos retorna, tudo o que damos volta de alguma forma em algum momento. Deus é perfeito, as suas leis divinas são perfeitas e elas vão atuar para nos ensinar, na dor, na alegria, nas dificuldades ou não, um dia, com tudo que vamos vivenciando, iremos aprender. Façamos esforços para que seja melhor, seja mais rápido e sempre auxiliando os outros, não olhando só para nós, né? Que é bem verdade, principalmente das coisas materiais, como disse o texto. Amanhã podemos não estar aqui e de que adiantou ficar guardando recursos materiais, dinheiro, terras, posses? Simplesmente não vai ficar nada com a gente. São empréstimos temporários. Partilhar, servir para sermos também auxiliados. E dentro desse contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Curadores feridos, : como mulheres anteriormente encarceradas se ajudam ajudando outras pessoas. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título Punishment and Society, que quer dizer punição e sociedade, pela primeira autora Gretchen Heidman e pelo último autor Thomas Lebel. Bem, o que esse artigo científico analisou e avaliou? Os efeitos práticos por técnicas mistas de diferentes avaliações, tanto numéricas quanto qualitativas de conversas e diálogos, de colocar mulheres que já foram encarceradas, presas em algum momento da vida,
e depois no processo de reabilitação para auxiliar pessoas que estão em dor e sofrimento, seja outras mulheres que passaram por abusos, violências, dificuldades, ou mulheres que também cometeram erros e estão precisando de auxílio para retomar a jornada. E aí eles avaliam o antes e depois, mulheres que passaram por essa atividade de auxiliar outras e as que não, que viveram simplesmente a sua vida sem passar por esse processo de reabilitação, auxiliando outras pessoas. E o que os resultados mostraram? Como o Evangelho nos ensina. Todas as mulheres que passaram a amparar, a fazer esse serviço pró-social de auxiliar outras dores e outras dificuldades, passaram a ter muito mais autoestima, muito mais bem-estar e, além disso, tiveram muito maior engajamento social. Se inseriram de volta na sociedade de uma forma muito mais efetiva, prática e melhor. Portanto, elas receberam muito mais em troca ao dar auxílio do que na prática estavam doando, né? Oferecer e ofertar. Aquela lei do universo faz com que a gente receba tudo de volta, né? A perfeição das leis de Deus agindo em nosso favor, possamos fazer o bem. Vamos então à nossa prece de encerramento? Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por mais uma vez podermos aprender com as inspirações de mais alto. Que os bons anjos e mentores possam nos guiar e orientar e que saibamos agir para amparar aos que nos cercam. Todos aqueles que precisam e que nós podemos dar um pouco de nós, de nosso tempo e do que possuímos por empréstimo para auxiliar a humanidade. Abençoe muito aqueles que mais precisam e aos nossos mentores e anjos de luz. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.